Eu vou então abordar primeiro o elefante da sala. Por que vender serviço é tão difícil? Porque isso é uma coisa que a gente fica se perguntando. Por que é tão difícil vender serviço? Vou abordar aqui de cara uma provocação para vocês, que eu acho que isso vai ajudar. Serviço implica em um fator muito importante, que se chama confiança. Quando a gente está falando de serviço, a gente está implicando, eu vou levar, a primeira coisa que ajuda muito a gente a pensar é pensar se colocando no lugar do cliente. Pensa em você quando você contratou o serviço. Um serviço que você contratou recentemente. Pensa que quando você contrata alguém, principalmente assim, vamos pensar, um médico ou um mecânico, eu estou pensando em serviços gerais, um advogado, um técnico de alguma coisa, às vezes assim, seu celular quebrou, seu computador deu pau e você teve que levar no técnico. Imagina como que foi escolher, se você não tem alguém de confiança, escolher alguém para consertar a sua máquina. A sua máquina é a máquina de trabalho e você tem tudo nela. Seus documentos confidenciais, as suas informações, você depende dela para tudo. Seu computador, às vezes é o seu celular. E aí, quem que você vai confiar o seu computador? E aí você vai chegar lá e ele vai falar que é a repimboca da parafuseta, que tem que trocar a placa. E o que você entende disso, se você não é da área? Se ele disser que vai ter que trocar tudo, se ele disser que vai ser uma fortuna, você fica como? Na mão dele, ó. Você se sente assim, ó, super inseguro. É um negócio que a gente chama de assimetria de informação. Esses serviços muito técnicos, a gente se sente em desvantagem, porque a gente não entende o que a pessoa está falando. Então, a gente, quando vai contratar, a gente se cerca de uma série de coisas para nos ajudar a sentir mais segurança. A gente não gosta de contratar serviços, porque quando você contrata uma coisa tangível, você consegue comparar melhor. Você consegue, por exemplo, vamos dizer que você vai contratar vai pegar um produto físico. Você consegue pegar a especificação dele. Aí você vê, como é que ele é? Você vê a cor. Ele é dessa cor, tamanho, marca. Aí você vai pegar e vai comparar preço, é mais fácil. Você consegue avaliar, esse é de borracha, esse é de, é de um outro material. E aí você consegue avaliar melhor, porque é diretamente comparável. Serviço também não é muito bem assim. Às vezes, quando você vai comparar um serviço com outro, a experiência é muito mais subjetiva, é mais difícil de comparar. Então, você tem que se cercar de outras coisas. Então, por isso, você quer confiar mais antes de contratar. E por isso que contratar é difícil e vender também é um pouquinho mais difícil. Se a gente está falando que serviços envolve confiança, muito mais aquele serviço for sensível para mim, envolver uma coisa próxima, confidencial, mais eu vou ter, vamos dizer assim, eu vou ter mais cuidado para contratar. Então, se eu quero um serviço, é um serviço bobo, uma coisa que não faz tanta diferença para mim, tudo bem. Agora pensa, se você tem um filho, você quer contratar uma pessoa para cuidar do seu filho, é muito provável que você vai pesquisar muito, porque é uma coisa muito importante para você. E quando você está lidando com empresas, com negócios, principalmente quem presta serviços para negócios, ou, por exemplo, um advogado lida com muitas coisas sensíveis, a pessoa quer ter confiança no profissional. Ela quer sentir que aquela pessoa, ela é uma pessoa confiável, né? Então, porque ela vai lidar com informações, às vezes, dela, ela vai lidar às vezes, com coisas sensíveis, e ela não quer, assim, abrir aquilo para qualquer um. Então, nós temos essa conquista que nós vamos desenvolver.